Bem-vindo você aí do primeiro ano do ensino médio. Olha só aqui o professor Almeida levando para você mais uma aula de química, ó. E hoje essa aula de número 27 vai abordar sobre ligação química covalente, porém tratando-se da parte 3. Vamos lá então? Olha aqui nós temos com relação a este conteúdo, precisamos conhecer um pouco sobre geometria molecular, sobre teoria da repulsão dos pares de elétrons e tudo isso que envolve as ligações químicas, né? Porque quando você tem ligações químicas, é bom lembrar o seguinte: primeiro, com relação à ligação química, se essas ligações elas são polares, se elas são apolares. E depois, quanto ao composto que se forma, seja iônico ou molecular, nós também precisamos definir quanto à polaridade. Por isso que estamos trabalhando com as ligações parte 3, certo? Porque nós vimos nas aulas anteriores já as ligações iônicas, nós vimos as ligações covalentes, inclusive ligações coordenadas. Mas hoje, dando continuidade às ligações, precisamos tratar sobre a polaridade dessas ligações e também dos compostos formados, tá? Só para lembrar a você, nós temos primeiro que entender o que significa geometria molecular, né? Geometria lá da matemática, vocês se lembram da geometria, né? Estudar geometria, você vai estudar as figuras geométricas, definir os ângulos, enfim. No entanto, quanto à química, nós temos a geometria molecular. O que descreve uma geometria molecular? A geometria molecular, ela descreve como os núcleos dos átomos que constituem as moléculas estão posicionados uns em relação aos outros. Isso aqui sim, olha aí, mostrando a forma geométrica no espaço, como esses núcleos se comportam, daí geometria molecular. E assim sendo, veja quantas moléculas, né, geometricamente definidas se encontram no espaço como exemplos para você conhecer. Mas o que acontece? Nós precisamos conhecer exatamente a distribuição dos átomos nas moléculas que ocorre nas 3 dimensões e que é responsável por muitas propriedades das substâncias. É bom comentar que, a depender do ângulo entre os ligantes dos átomos que constituem uma determinada molécula, aquelas moléculas elas diferenciam-se quanto ao seu comportamento na natureza, que nós chamamos isso de propriedades. Propriedades aqui na química não se trata de posse, mas se trata de como as substâncias se comportam diante da natureza, né? Porque substâncias são os diversos tipos que existem na natureza. Então, para que você conheça, que você viu as ligações químicas, onde átomos se unem para formar compostos, principalmente compostos moleculares, no espaço, esses átomos, as ligações entre eles, apresentam os ângulos, né, que definimos através da geometria molecular, tá certo? Então é muito importante você saber o objetivo da geometria molecular. É para que você possa conhecer os ângulos que ocorrem entre os ligantes de um determinado composto, né, através dos átomos que eles formam. Sendo assim, como definição linguística, né, do nosso português, o espaço tridimensional, quer dizer,
em 3 dimensões é aquele que pode ser definido como as 3 dimensões a saber. Primeiro, altura, ok? Profundidade e também largura, que na prática indica relevo. Quer dizer, isto é também quando você já aprendeu lá na matemática, né? Quando se fala, nós temos as dimensões, quando eu tenho somente no eixo x, comprimento, né? Então, olha aí. Então, eu tenho o quê? Uma dimensão. Quando eu trabalho o eixo cartesiano x e y, então eu tenho 2 dimensões. E se eu trabalhar os eixos x, y e z, eu estou nas 3 dimensões. Por isso, o sistema tridimensional. Aqui, entendendo-se que, com relação à estrutura de uma molécula, os átomos que formam aquelas moléculas, elas apresentam ângulos entre si. Mas, para isso, quando eu falo tridimensionalmente, vamos conhecer sobre altura, profundidade e largura, para que a gente possa ver, né? Aqui nós temos a fórmula estrutural plana do metano, né? Metano CH4, né? Forma molecular CH4. E aqui eu tenho o modelo espacial do metano, né? É verdade que no plano, na forma plana, escrevemos os hidrogênios, né? Olha só, como se tivesse tudo linearmente, ok? Na vertical e na horizontal. Mas quando se coloca no espaço, e aí a coisa você começa a obter algo mais real. Não deixa de continuar sendo a molécula CH4, porém, ângulos que se formam entre estes ligantes, que são o hidrogênio, isso aqui está no espaço, eles se comportam, tá bom? De uma maneira diferenciada. Tá? E aí, aqui é o metano, tá bom? E nesses modelos, o que a gente pode entender? Você vai observar nas figuras, meu aluno, bolinhas, né? Os modelos onde cada bolinha representa um átomo dos elementos químicos. Quando os átomos dos elementos químicos são diferentes, as cores que eles apresentam são diferentes. E cada vareta representa uma a mais ou ligações. Então, o que está de vermelho, isso aqui significa varetas, né? Que ele quer dizer que são os traços que caracterizam as ligações químicas, tá bom? Então, por isso que nós temos aí, ó, só para lembrar, átomos, no primeiro caso, de elementos, do mesmo elemento químico, tá bom? Então, formando um ângulo de 180 graus, que nós caracterizamos como uma molécula linear. Quando nós temos 4 átomos, onde, olha só, nós temos um centralizado e não sobra par de elétrons, então ligando-se a 3, então estes ângulos, olha só, 120 graus. Por quê? Porque a somatória dos ângulos tem que dar 360 graus. Lembra lá da matemática? Então você tem a linear 180 graus. Se você fechasse o ângulo aqui, ó, ia dar 360. Do mesmo jeito, 120, 120 e 120, com certeza daria um total de 360 graus. Portanto, a trigonal plana apresenta ângulo de 120 graus. Quando eu tenho a tetraédrica, no caso do metano, o elemento central ligado a 4 átomos de carbono ao redor, 109 graus é o ângulo que corresponde para cada ligante. Piramidal. Nós temos a piramidal e nós temos também a angular. Eu estou falando aqui para vocês que estamos trabalhando com geometria molecular em si, considerando os ângulos que ocorrem entre os ligantes de cada molécula. E assim, como podemos prever a geometria
de uma molécula, nós demos assim um trato inicialmente, né? E aqui nós vamos ver o seguinte. Existe um método relativamente moderno, elaborado em 1950 pelos químicos, olha aí, Ronald Gillespie e o inglês Ronald Neilon. Trata-se do modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Sempre que vocês virem a sigla VSEPR, então vamos entender que está se tratando do estudo da repulsão dos pares eletrônicos na camada de valência. E camada de valência, você já sabe, corresponde aos elétrons que ocupam a última camada de um átomo após a distribuição eletrônica. Não é isso mesmo? Então fique ligado, porque isso aqui vem do inglês, por isso não está na sequência as letras. VSEPR, então, repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Para isso, vamos observar um pouquinho a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ou simplesmente teoria da repulsão dos pares de elétrons. É que, segundo essa teoria, os elétrons da camada de valência são distribuídos aos pares, isto ao redor do átomo, do núcleo do átomo, como se estivessem em uma esfera, afastados o máximo possível para que diminua a sua repulsão, ou seja, o seu afastamento. E aí, os elétrons de valência que participam da ligação covalente, eles são denominados como ligantes, hein? Os elétrons que estão lá na camada de valência, disponíveis para se ligar a outros elétrons, visando garantir o octeto daquele átomo, esses elétrons, eles são o que chamamos de ligantes. Porém, os que não participam da ligação são os não ligantes. Por quê? Não é obrigado a todos os elétrons que estão na camada de valência fazerem ligações com outros elétrons covalentemente. Não, porque só serão ligados aqueles elétrons disponíveis para completar o octeto do átomo, ou seja, para que ele garanta estabilidade igual aos gases nobres. E assim sendo, o átomo que se une a outros átomos, geralmente esse átomo ele é conhecido como central. Por que central? Porque ele fica no centro ligando-se a outros ligantes, quer dizer, fazendo emparelhamento de elétrons com os elétrons dos outros átomos, constituindo um composto de forma que todos fiquem estáveis. E só lembrando, um átomo, ele é capaz, ele vai fazer as distribuições eletrônicas, tá bom? Tanto o átomo central como os ligantes dele, para se estabilizarem. Sendo assim, os que se ligam ao central, eles vão ficar distribuídos de acordo com a orientação espacial dos elétrons ligantes que estão ao redor do átomo central. Com isso, definindo a orientação espacial, eles vão apresentar uma geometria molecular definida que você pode classificar conforme nós vimos em o que? Linear, angular, trigonal plana, piramidal e etc. Vai depender muito dos ângulos que aqueles átomos dos elementos químicos fazem entre si, tá bom? Vamos ver aqui então, moléculas com 2 átomos, porém não possuindo um átomo central. Isso aqui podem ser somente de elementos químicos, átomos do mesmo elemento químico, ou átomo de elemento químico diferente. Então, de forma que sempre quando tivermos 2 átomos na estrutura molecular,
essa ligação ela é linear e o ângulo que vai apresentar entre elas é de 180 graus. E o HCl, ele tem átomos de hidrogênio e cloro, mas quando ligam entre si, a estrutura, a molécula, é linear com ângulo de 180 graus. Podemos ter também átomos do elemento químico, só um elemento químico sozinho. É o caso do oxigênio, O2, tá bom? Então, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada e é necessário fazer 2 ligações covalentes para garantir sua estabilidade. Se a molécula apresenta 3 átomos, tá bom? Se a molécula apresenta 3 átomos, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, essa molécula, ela vai ser tanto linear, como ela pode ser angular. Agora veja em que se baseia, qual a diferença entre elas, tá certo? É que o átomo central não possui par de elétrons emparelhados. Então, olha aí, existem 3 átomos, não é isso? Porém, vamos ver o CO2. O CO2 tem um átomo central de carbono e 2 oxigênio. O carbono precisa de fazer 4 ligações, então 2 duplas. E o oxigênio fazer apenas uma dupla para garantir o octeto. Então, desta forma, nós temos aí uma ligação que chamamos de ligação linear. Quando não sobra par de elétrons, por exemplo, no átomo de carbono, que é o elemento central. Daí, não sobrando par de elétrons no carbono, dizemos que essa molécula, apesar de ter 3 átomos constituindo um composto, ela é linear. No entanto, o ângulo é 180 graus, independente dos átomos envolvidos. Agora, angular. O átomo central possui 2 elétrons, quer dizer, um par de elétrons emparelhados disponíveis. Vamos dizer assim, é o caso da água. São o quê? 3 átomos ligados entre si. Mas sabemos que o oxigênio, ele, quando compartilha 2 elétrons, ele tem quanto? Ele faz 2 elétrons e ainda tem mais 4 elétrons, 2 pares disponíveis. Ele tem 2 pares de elétrons que não ligaram-se com ninguém. E são exatamente esses pares de elétrons que gera esse ângulo. Então, o hidrogênio, o oxigênio, ele faz com que ele jogasse os hidrogênios para baixo e esses átomos de hidrogênio vai formando um ângulo de 104,5 graus, né? E aí ela forma angular da molécula da água. Por quê? Porque o elemento central, oxigênio, sobra par de elétrons que não foram compartilhados. E assim também podemos ver o quê? O SO2. O enxofre é da família do oxigênio, tem 6 elétrons na última camada, ok? Então o enxofre se estabiliza com o oxigênio e o outro oxigênio ele vai fazer uma ligação coordenada. E ao emprestar um par de elétrons, ainda sobra um par de elétrons que não foi ligado. Então, digamos que essa ligação é uma ligação coordenada. O enxofre faz uma ligação com 2 elétrons com o outro oxigênio. O oxigênio fica estabilizado, o enxofre fica estabilizado e ele empresta um par de elétrons para o segundo oxigênio. Como o enxofre, assim como o oxigênio, tem 2 pares de elétrons na última camada, um par de elétrons fica não ligante. Então, esse par de elétrons gera uma repulsão nos 2 oxigênios, formando, então, também um ângulo. E daí porque tanto a molécula da água é angular, como a molécula do SO2 também angular. Esperamos, meu aluno, que você tenha entendido a geometria, porque devido aos elétrons que compõem a camada de valência do elemento central, não é isso? Quando temos moléculas com 4 átomos, então nós podemos ter uma
trigonal plana, que chamamos triangular, ou piramidal, ok? Que é trigonal, simplesmente. O átomo central, se por acaso todos os elétrons dele fizerem ligações covalentes, não possui par de elétrons emparelhados disponíveis, então aí sim nós vamos ter uma trigonal plana ou triangular cujo ângulo é de 120 graus. É o caso, por exemplo, do BF3, né? O boro é da família 3A. Ele tem 3 elétrons na última camada. Flúor tem 7. Então, ele faz uma ligação covalente. Quando todos os elétrons do boro estão ligados, digamos, na última camada com um elétron do flúor, nós temos a molécula BF3 e esse ângulo constituído 120 graus. Lembrando, o elemento central, que é o boro, não sobrou par de elétrons que não fossem ligados em si, tá bom? Agora, molécula com 4 átomos de carbono, trigonal plana, ou simplesmente piramidal. O que acontece? O átomo central vai possuir par de elétrons emparelhados, porém disponíveis. Aí o ângulo já não é de 120, o ângulo é de 107 graus. Bora observar a amônia. O que acontece com a amônia? O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. E quando ele precisa de quanto? Ele precisa de 3. Aí ele se liga com o 3 hidrogênio, ele constitui já, está estabilizado, garantiu o octeto. Mas acontece que está sobrando um par de elétrons. E é esse par de elétrons que gera uma repulsão, fazendo com que o ângulo entre os ligantes, que são os hidrogênios, sejam de 7 graus. Aí, essa molécula agora, ela é uma molécula piramidal, ou seja, que apresentam uma pirâmide trigonal. Se você observar, realmente parece uma pirâmide, né? A base muito larga e ela vai convergindo até o ápice, até o topo. Então, mais uma vez, é o que nós observando quando faz ele 3 ligantes e o elemento central sobra um par de elétrons que não foi ligado com ninguém, tá joia? Com relação à molécula tetraédrica, aí a tetraédrica tem que envolver o quê? 5 átomos, independente do átomo central. Por quê? Vai gerar o ângulo que permite maior distância entre 4 eixos que partem de um mesmo ponto. Observando aqui o metano, CH4. O carbono tem 4 elétrons na última camada e está ligando com 4 hidrogênio. Sendo assim, a geometria espacial que ele apresenta vai determinar ângulos entre os seus ligantes de 109 graus. Sendo assim, olha aí, no total são 5 átomos ligados entre si e essa estrutura é nada mais do que uma estrutura tetraédrica. Olha só, se nós observarmos, então nós vamos ter algo desse tipo que caracteriza um tetraedro. De aí, sim, não houve sobra de elétrons na camada de valência do elemento central. E aí nós constituímos sempre uma molécula, ok? Que ela é tetraédrica. Não quer dizer que todas as ligações que o carbono faz na estrutura dos compostos sejam tetraédricas, porque o carbono ele pode fazer só ligações simples, pode fazer dupla, pode fazer tripla, e aí a geometria ela é modificada. Aqui somente quando ele tem o quê? Quando ele está ligado a 4 ligantes, ok? Constituindo um ângulo de 109. Pode existir molécula com 6 átomos de carbono? Pode. Com 6 átomos, pode. E aí nós temos a bipirâmide, que é trigonal, ou uma pirâmide triangular, independente de quem seja o átomo central. Então, olha aí o composto PCl5, né? O fósforo, nós sabemos que ele tem, olha aqui, 5 elétrons na última camada, não tem problema. E aí, algumas ligações entre o fósforo e o cloro num ângulo de 90 graus e outras de 120, formando uma bipirâmide base triangular.
E aí, muitas vezes, você vira o caso da expansão, né, de alguns determinados átomos e outra, a contração, para que aqueles átomos possam garantir a sua estabilidade. Se existir molécula com 7 átomos, aí nós temos uma octaédrica, né, independente do átomo central. E pensando nisso, é uma raridade, mas acontece, o hexafluoreto de enxofre, que ele apresenta exatamente, olha aí, essas estruturas e os ângulos são de 90 graus. É o ângulo que permite a maior distância entre 6 eixos que partem de um mesmo ponto, tá bom? Então, o que que nós precisamos aprender? E aqui, geralmente, é o que acontece, né, com a octaédrica. E aí, para determinar a geometria de uma molécula, olha aí, para determinar a geometria de uma molécula da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, propõe-se a sequência dos seguintes passos. Então, vamos ficar de olho, o passo a passo, para a gente determinar a forma geométrica que cada molécula apresenta, né? Dependendo de quem? Dos pares eletrônicos da camada de valência, porque como os elétrons apresentam cargas negativas, a concentração de elétrons não emparelhados, não compartilhados, não ligados ao redor do núcleo de um átomo, cargas iguais repelem-se. E se os elétrons têm a mesma carga, claro que vai gerar uma repulsão naqueles ligantes, tá bom? Que estão ao redor daquele, para ligar-se com aquele átomo. E no passo a passo, primeiro tem, escreva a fórmula eletrônica da substância e conte quantos pares de elétrons existem ao redor do átomo central. E entenda, por par de elétrons, o quê? A ligação covalente, ou seja ela simples, seja ela dupla, seja tripla. Porque acontece por compartilhamento, não é isso? Um elétron para cada outro elétron. Quando o par de elétrons é emprestado, aí ela é coordenada. Na sequência, par de elétrons não usados na ligação. Então, escreva a forma eletrônica da substância e conte quantos pares de elétrons existem ao redor do átomo central, considerando ligação covalente, simples, duplas ou tripla, ou par de elétrons não usados na ligação. Assim sendo, olha aí, números pares de elétrons versus distribuição escolhida. Então, 2 pares, segmento e reta. 3, triângulo equilátero. E 4, tetraédrico, conforme nós vimos nos exemplos anteriores, né? Por quê? O segundo passo é escolher a disposição geométrica que distribui esse par de elétrons, assegurando a máxima distância entre eles. Lá no terceiro passo, diz o seguinte, determinar a geometria molecular, considerando apenas os átomos unidos ao átomo central, apesar de ser os pares de elétrons que determinam a distribuição geométrica ao redor do átomo central, vamos considerar apenas os átomos unidos ao redor do átomo central. E aí vamos ignorar, portanto, os pares de elétrons que não foram usados na ligação. Isso aí nós já explicamos nos exemplos que nós vimos anteriormente, tá bom? É só você ficar de olho porque requer muita atenção. E tá vendo aí sobre a sigla que eu falamos para vocês? Ao usar o modelo VSR-EPR, das ligações simples, duplas ou triplas, são indistintamente tratadas como um conjunto de elétrons que se afasta ao máximo de outras ligações e também de pares elétrons que não são usados. Então, isso aqui trata da repulsão eletrônica constituída pelos elétrons que estão na camada de valência de um átomo e, geralmente, de um elemento central. Tá joia? Eles repudiam por quê? Porque eles têm cargas elétricas semelhantes, onde dizemos que cargas iguais se separam, oferecem repulsão, tá certo? Seja positiva, seja negativa, apenas as cargas
elétricas contrárias, ou seja, de sinais contrários, é que gera atração. Ainda na sequência, diante do que você viu na VSEPR, vamos praticar, vamos agora para um aprender fazendo. É exercitando, é treinando que você vai aprender, tá bom? A teoria já abordamos e agora vamos praticar através do exemplo de número 1. E o que diz o exemplo de número 1? É que no estudo da química, tá bom? No estudo da química, vimos que os átomos, buscando estabilidade, realizam vários tipos de ligações. E que nas ligações do tipo covalente, temos a formação de moléculas, as quais podemos prever sua geometria. Sejam todas as seguintes moléculas, ou seja, vamos observar a molécula da água, H2O, do BeH2, do BCl3 e do CCl4. As configurações espaciais, quer dizer, as geometrias dessas moléculas, podemos afirmar que são, respectivamente, será que a letra A, olha aí, são 4 exemplos, H2O, BH2, BCl3 e CCl4. Respectivamente, quer dizer, na sequência, letra A, será que a água é angular? BH2 é linear? BCl3 é trigonal? CCl4 é tetraédrica. E aí, o que vocês se lembram? Letra B, linear, angular, trigonal, tetraédrica. Letra C, angular, trigonal, linear, tetraédrica. Letra D, trigonal, angular, linear, tetraédrica. Ou a letra E, onde nós vimos trigonal, linear, angular e tetraédrica. Olha aí, interessante observar que a água, H2O e BeH2, existe 3 átomos de elementos químicos, não é verdade? Porém, a água, você já sabe que ela é angular, por quê? Porque quando o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, quer dizer, 3 pares de elétrons, e ele compartilha 2 elétrons apenas, sobra 4 elétrons não compartilhados. E aí ele gera uma repulsão, gerando um ângulo dos átomos de hidrogênio. Então, garantidamente, já sei, a água é uma molécula angular. E se é angular, vai ficar entre a alternativa A e a alternativa C. Com relação BeH2, o berílio, 2 elétrons na última camada, né? Ele está na família 2A, e com isso, com 2 hidrogênios, não sobra par de elétrons para não compartilhado, não tem repulsão, é por isso que o BH2 ele é linear. Agora, BCl3, então olha só, o boro tem 3 elétrons na última camada, e então o cloro tem 7. O cloro faz uma ligação 3 cloros para 3 elétrons disponíveis do boro, também não sobra par de elétrons. CCl4, quantos elétrons o carbono tem na última camada? 4. E o cloro? Ele tem 7, então ele vai fazer também 4 ligações. Então, em nenhum deles, somente a da água que sobra par de elétrons. Portanto, somente a água, que tem 3 átomos na constituição dela, é angular. E aí, com certeza, olha só, é por isso que a alternativa A é a resposta correta. Eu fiz o comentário sem você ver realmente o comentário escrito. Eu estou explicando a teoria, que é para poder você se situar. Lembrando, as ligações químicas que vocês aprenderam, a distribuição eletrônica, tudo isso é fundamental para constituir o melhor aprendizado. Vamos ao comentário? Olha aí, a molécula da água, o oxigênio, 6 átomos, ok? 6 elétrons na última camada e apenas 2 compartilhando com o hidrogênio. Gerou uma repulsão pelos elétrons que sobraram, que não foram compartilhados, tá bom? E assim sendo, o BH2,
O berílio, 2 elétrons na última camada, ok? Mas ele se estabiliza com 4. É por isso que aqui existe uma contração. Lembra o que a gente viu na última aula? O que é uma contração do átomo, o que é uma expansão? No caso do fósforo, houve expansão, mas no caso do berílio, uma contração. Ele se estabiliza com 4 elétrons. E aí, a geometria é linear, porque a água foi angular. E aqui, no BCl3, o boro é da família 3A, tem 3 elétrons na última camada, na camada de valência. Quando eu falo a última camada, eu falo a camada de valência. O cloro tem 7, e aí não sobrou elétron do boro, como também não sobrou elétron do berílio. Apesar do boro fazer 3 ligações, e aí nós dizemos que aqui é trigonal, porque o ângulo é 120, enquanto o berílio é 180, as ligações. E a água, olha lá. Então, a água é angular. Então, só para garantir a resposta que vocês viram com relação ao aprender fazendo. Tá joia? E aí, a tetraédrica, olha, CCl4, 4 átomos de carbono, ligando com 4 átomos de cloro. Não sobra par de elétrons no carbono. Logicamente que nós temos assim, nós temos exatamente uma molécula tetraédrica. Temos ainda mais a aprender fazendo? Temos. Então, só para você aprender cada vez mais. Vamos lá, então? Olha aí. A geometria molecular, ela descreve como os núcleos dos átomos que constituem as moléculas que estão posicionados uns em relação aos outros. E que possibilita o conhecimento de que as moléculas podem apresentar geometrias? Sim, sejam elas linear, angular, trigonal, tetraédrica, piramidal, entre outros. Dadas as moléculas, olha só, CO2, dióxido de carbono, C2H2, acetileno, H2O e ácido clorídrico, HCl, e monóxido de carbono, o número de moléculas que são apenas lineares. Então, para ser lineares, o que é que acontece? Pode ter somente 2 átomos de elementos químicos do composto, ou pode ter o quê? 3 átomos de elemento químico, desde que não sobre par de elétrons no núcleo naquele átomo central. E aí, a resposta certa para isso seria o quê? 4. Então, olha aí, quem seria esses 4, não é isso? Olha aí o CO2, 4 ligações com 2 oxigênio, vocês viram que não sobra par de elétrons. C2H2, então, olha só, você vai ver o que acontece com o carbono, porque ele vai fazer uma tripla ligação e completar com 2 hidrogênios. A água, vocês já viram que é angular. Então, significa que ela não é linear. HCl é linear e o monóxido de carbono também vai ser linear. Vamos lá no comentário, olha aí. Linear o CO2, o carbono é o elemento central, não sobrou par de elétron e a molécula é linear. O C2H2 está fazendo o carbono com cada carbono ali, 3 ligações entre si. E um elétron que sobra, ligas com hidrogênio, molécula linear. E a água, vocês já viram, o oxigênio sobra par de elétrons, gera uma repulsão, a molécula é angular. O ácido clorídrico, HCl, é linear, 2 átomos apenas. E o monóxido de carbono, olha aí o que acontece, também linear. E assim sendo, meu caro aluno, esperamos ter contribuído com vocês sobre o conhecimento de geometria molecular, ângulos que se formam entre as ligações para constituir moléculas. No entanto, fique ligado, porque já voltaremos para a revisão e você ter sucesso na sua atividade de sala. Valeu?